Então, se nós portamos uma doença ou uma enfermidade e nós nos recusamos a aceitar, ou nós temos medo de aceitar essa experiência, em aceitar o sofrimento, nós estamos impedindo e limitando a nós mesmos de nós encontrarmos a felicidade. Quando nós acreditamos que uma doença ou uma enfermidade é uma desgraça, ela pode também nos paralisar. Essa crença pode nos paralisar. Mas se nós temos uma visão otimista e uma resignação ativa, buscamos por forças para superar o sofrimento. E o sofrimento passa a ser uma experiência positiva na nossa vida, que nos ajuda no nosso crescimento moral e também no nosso crescimento espiritual. Então, qual a diferença entre resignação ativa e resignação passiva? A diferença é que na resignação passiva, nós apenas aceitamos a nossa situação e ficamos estáticos, ficamos parados. E quando ficamos paralisados e conformados com aquela problemática, pensando, por exemplo, que Deus quis assim, e nós não fizermos nada para resolver, nós vamos continuar presos no sofrimento. Um exemplo bem simples é se por acaso entra um espinho no nosso dedo. Nós vamos ficar paralisados e conformados, dizendo que Deus quis assim? Ou nós vamos exercitar o nosso raciocínio para retirar aquele espinho do dedo? Então as provas não foram colocadas na nossa vida para nos fazer sofrer, para nos colocar para baixo. As provas foram colocadas na nossa vida para nós podermos exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação ativa. E a cada superação de prova, nós mudamos de graduação na escala de consciência. Então nós vamos de um grau de consciência para outro, à medida em que nós superamos cada prova. Enquanto que a repetição de provas nos mantém na mesma graduação, como se nós fôssemos alunos repetentes, repetindo o mesmo sofrimento, repetindo as mesmas provas. Então, na resignação passiva, nós apenas aceitamos a nossa situação e nós ficamos estáticos, ficamos paralisados. Enquanto que na resignação ativa, nós podemos até pensar que Deus quis assim, mas nós seguimos a nossa vida com dinamismo, por nós entendermos os desígnios de Deus e do universo com relação a nós, para que nós possamos aprender e evoluir com a adversidade e não ficarmos simplesmente presos na problemática. E assim também nós vamos deixar as energias circularem com a resignação ativa, nós vamos estar em movimento, nós vamos estar agindo de alguma forma. E assim as energias circulam, as energias fluem. E com a resignação ativa, cada sofrimento passa a servir para nós como um desafio, como um estímulo para nós podermos descobrir ou nós podermos desenvolver os nossos potenciais interiores. E cada vez que isso acontece, nós encontramos cada vez mais sentido na nossa vida. E conquistamos assim níveis morais e espirituais cada vez superiores. E assim vamos tendo menos sofrimentos emocionais.